Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E eu quero começar o nosso encontro de hoje declarando a palavra de Deus, declarando o favor de Deus sobre a sua vida. E eu sempre gosto de usar o texto que está ali no Salmos 23, versículo 6. Essa palavra, ela é completa, ela é poderosa, ela nos dá garantia do tempo presente e provisão para o tempo futuro. Diz assim: certamente bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida e habitarás para sempre na casa do Senhor. Ou seja, é uma promessa completa do tempo presente e para o tempo futuro que Deus deixa para mim e para você. Nós que cremos no Senhor e o temos recebido como Senhor, Salvador e Pastor das nossas vidas. Porque o versículo 1 desse Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa gloriosa, como Deus é bom, como Deus é provedor, como Ele é um Deus pessoal e sempre presente. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós estaremos orando, e agora te convido a ler comigo a palavra de Deus. Exatamente. O texto que nós vamos ler hoje, que o Senhor separou para nós, está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 23. João 12, 23. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Se não puder, como sempre, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para você conferir sempre que você puder. Então, assim está escrito. Então, Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Verso 27 diz assim, olha: a minha alma agora está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus faz nesse texto uma afirmação gloriosa, poderosa e impactante para todos nós. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi alguém que, como um coitado, morreu e foi sacrificado na cruz. Muitas pessoas, quando olham o sacrifício de Jesus, quando assistem aquele filme lá do Mel Gibson, olham com um olhar de dó para Jesus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus sempre soube daquele momento. Jesus veio para esse momento, o texto declara isso. Mas, sobretudo, ainda que seja um momento de terrível dor, de uma angústia extremamente profunda, do momento onde o Filho de Deus, encarnado como homem nessa terra, passa pelo maior e mais terrível sacrifício que qualquer um poderia passar, e ainda assim, sem dever qualquer coisa, inocentemente. Ele não está fazendo aquilo por um mero acaso. Ele está fazendo aquilo porque simplesmente os judeus o quiseram prender, ou porque eles foram entregues pelos romanos, ou não. Jesus fez aquilo com o propósito de resgatar o homem de volta para si. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Era necessário aquele sacrifício, passar por aquelas dores, por todo aquele sacrifício. Mas ele não está nesse lugar de sacrifício mais. Jesus não está mais na cruz, Jesus não está mais no sepulcro, ele ressuscitou e ele sabia que ressuscitaria. O texto, se você continuar lendo o texto aqui, você vai entender Jesus declarando em várias passagens, Jesus dizendo que ele iria ressuscitar e atrairia muitos a ele. Mas o ponto-chave que eu quero te mostrar nesse texto aqui é quando Jesus começa esse texto que nós lemos, ele diz assim para o Senhor:
glorifica-me agora. E Jesus está sendo glorificado pelo Pai. E como? Cumprindo aquilo que ele veio fazer. Jesus, ele estava sendo glorificado, cumprindo toda a missão, cumprindo cabalmente cada detalhe de tudo que ele veio fazer. Jesus foi o plano perfeito de Deus para nós. Jesus é a obra perfeita de Deus para nós. Ele cumpriu todas as exigências da lei, derramou o seu próprio sangue para que hoje eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai. A salvação, a mensagem de ontem, você volta lá na mensagem de ontem que eu deixei aqui para você, fala exatamente disso. Jesus, ele pagou um alto preço para que nós recebêssemos a graça da salvação, porque nós não poderíamos pagar esse preço. Talvez nós até poderíamos sofrer. Há um momento em que Filipe e João estão ali diante de Jesus, a mãe deles pede a Jesus que eles estejam sentados diante dele, do lado dele, quando ele estiver na glória e tal. E Jesus falou assim, será que eles poderão, pagar o preço, beber do cálice que eu tenho para beber, viver a experiência que eu tenho para viver? E ela disse assim, não, eles podem. Jesus disse assim, olha, eles vão até passar pelo que eu passei, mas não compete a mim dizer se eles vão sentar ou não ao meu lado. É o Pai quem define. Ou seja, eles passaram por um sacrifício tão grande quanto o de Jesus. Porém, não se assemelha, porque nós somos pecadores. Os discípulos eram pecadores, eram falhos. Somente Jesus sempre foi perfeito, inocente e nunca pecou. Somente ele não merecia a cruz. Todos nós, todos os outros seres humanos mereciam a cruz. E Jesus fez no seu lugar, fez no meu lugar, fez no lugar dos seus discípulos, fez no lugar dos seus apóstolos, fez no lugar de toda a humanidade. Ele fez isso por nós. Então, mesmo que alguém tenha passado pela cruz, como Jesus passou, mesmo que alguém tenha morrido queimado, esquartejado, nos piores tipos de situação que alguém possa ter sido sacrificado, e é horrível, é sofrido, é amargurante, porém, nenhuma dessas pessoas puderam ser substitutas de ninguém, e nem mesmo delas, porque é somente Jesus que poderia nos substituir diante das exigências da lei, diante de todo o pecado da humanidade. Só Jesus poderia ter feito isso. E aí, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, quando nós olhamos para a cruz, temos que olhar com um olhar de gratidão, com um olhar de alegria, com um olhar de um sentimento de que, por mais dolorido que tenha sido, foi a nossa salvação, foi a única chance, a única oportunidade que nós tivemos. Olhar para a cruz de Cristo pelo aspecto da dor nos faz entender o valor, o preço que foi pago. Mas olhar para a cruz no aspecto do resultado dela e daquilo para qual ela foi proporcionada e foi propositalmente disponibilizada ali, nós olhamos que Deus fez desse maior e tão grande momento de dor e sofrimento um momento de maior alegria de toda a humanidade. É um paradoxo. Só Deus consegue fazer isso. No mesmo evento, colocar algo tão terrível e doloroso e ao mesmo tempo tão feliz e tão glorioso. E Jesus declara, ele faz assim, a minha alma está angustiada, o ser humano, e ele diz assim, que direi? Pai, salva-me desta hora? Ou seja, vou pedir a Deus para me livrar disso? Não. Foi precisamente com esse propósito que eu vim. Jesus sabia que iria sofrer. E Jesus não foi pego pela traição de Judas. Foi só um argumento histórico para que o propósito se cumprisse, mas Jesus é que se entregou. Em vários momentos eles tentaram prender Jesus, mas ninguém colocou as mãos nele e sempre dizia, porque ainda não era chegada a hora. Mas na hora que Jesus foi preso, foi levado para o martírio, ele mesmo se entregou. A palavra diz, quando Pedro ali, ele saca da sua espada, da sua faca, e corta a orelha do soldado, e Jesus manda e coloca aquilo no lugar, Jesus cura de volta, ele fala assim, será que se eu quisesse agora, não viria uma miríade de anjos para me defender? Ou seja,
Jesus, ele deixou claro, ele é Deus, ele sempre foi Deus, plenamente homem, plenamente Deus, aqui no nosso meio, cumprindo o propósito. Então, nós devemos olhar para a cruz como um momento da glória de Deus maior por nós. A cruz é o símbolo da vida. A cruz é o símbolo da ressurreição. Muitas pessoas confundem e o inimigo, as pessoas do mundo querem deturpar a ideia de cruz ligada apenas à morte, à dor, ao sofrimento, mas não. A cruz é o símbolo da vida para nós. Olhar para a cruz é olhar para a vida. Olhar para a cruz é olhar para o madeiro onde Jesus se entregou por nós. E sabe qual a melhor parte? O madeiro está vazio, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, o nosso Jesus ressuscitou gloriosamente. Ele já sabia, mas precisava cumprir o propósito. E é tão glorioso olhar para isso. Uma certa oportunidade eu trabalhava em um grande hospital, e nesse hospital, quando eles foram redesenhar a marca do hospital, eles tiraram a cruz e disseram: vamos tirar a cruz, porque fica uma imagem mais leve, menos pesada. Porém, mal sabem eles que a cruz é o símbolo maior da vida para todo cristão. Todo cristão tem na cruz o maior símbolo da vida que se pode ter. Olhar para a cruz é olhar para a esperança. Olhar para a cruz é olhar para o lugar onde nós podemos buscar a salvação. Olhar para a cruz é saber que os nossos pecados foram perdoados. Olhar para a cruz é saber que no último dia nós, com o Senhor, vamos ressuscitar para a vida eterna. Olhar para a cruz não é sinônimo de morte, é sinônimo de vida. Então, se em algum momento você olhar e ver alguém usando o símbolo, a cruz, como algo pejorativo, como algo simplesmente apontando para a morte, para a destruição, para algo que é escuro das trevas, é um uso errado do símbolo. Assim como o diabo ele sempre tenta deturpar aquilo que Deus deixou. Então, não, a cruz é o símbolo maior da nossa fé. Não podemos abandonar a cruz, não podemos esquecer da cruz, porque nela Deus espelhou o maior sacrifício e o maior momento de glória e salvação para a humanidade. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor cumpriu cabalmente o teu propósito aqui nessa terra. Obrigado porque o Senhor, Pai, veio, nos encontrou, trouxe até nós a salvação, veio nos resgatar, veio nos buscar aqui, porque nós estávamos perdidos, não havia solução para ninguém, até que o Senhor enviasse Jesus para nós. Muito obrigado, porque o Senhor veio, Jesus, e foi até o final. Que cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem hoje, tenha restaurado na sua compreensão o símbolo da cruz. Que possa entender que a cruz é a salvação. Que possa olhar para a cruz e entender que o preço já foi pago. Basta que se receba o perdão e a salvação pela graça do Senhor. Que nenhuma dessas pessoas que comigo estão aqui agora compartilhando essa palavra deixam de receber, de compreender, de aplicar em suas vidas e de viver o favor da cruz, o favor do sacrifício na cruz disponibilizado para nós. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Curta o vídeo. Todas essas ações vão dizer para o YouTube: olha, esse conteúdo é relevante, esse conteúdo é bom. E o próprio YouTube vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então você vai estar me ajudando a expandir e levar mais além essa palavra. Um forte abraço, um excelente domingo e até amanhã, se Deus quiser.